Boa noite a todas e a todos que nos assistem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira estamos aqui pontualmente às 19 horas para a apresentação do programa Engenharia Predial. Hoje contamos com o Luiz. Luiz, vai, se apresenta e a gente já parte. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui tentando ganhar minha carteirinha de participação no programa, né? Acho que eu já estou quase conseguindo. Só para relembrar, né, a gente trabalha na área da construção civil relativa a projetos estruturas, há mais de 12 anos. Eu sou formado em engenharia civil e engenharia de produção, bem como mestrado em sistemas de engenharia. O tema hoje do programa acho que é um tema bastante relevante, que traz esse cenário que a gente vem trazendo em várias outras lives, né? E a gente vai ter um desdobramento disso já nas próximas lives aí na frente, com novidades para vocês, mas um tema super relevante que, vamos dizer assim, está entre aspas na moda, mas por causa dos grandes sustos que a gente tem tomado, apesar da gente já saber dos riscos e estar correndo aí sempre tentando alertar todos sobre esses riscos. Mas como cada vez mais a gente vai tomando susto, vai apresentando novas situações, muitas daquelas que a gente já comentou aqui que eram possíveis de acontecer, a gente trouxe de novo esse tema aí dos carregadores para que a gente possa debater aqui entre a gente, obviamente, com a participação de todos aqui que assistem a gente. Exato. Apenas um primeiro esclarecimento. O objetivo de trazer esse tema hoje é que nós tínhamos convidado o Major de São Paulo. É ele que está as tratativas de legislação que estão sendo estudadas e avaliadas para que possa vir a nortear as vistorias dos corpos de bombeiros de todo o país relativo a esse assunto, carregadores de veículos elétricos, correto? E também tínhamos convidado o Coronel Alexandre Max Schroeder, que é o presidente do Comitê Nacional que trata desse assunto. Também engloba todos os demais corpos de bombeiros, né? Infelizmente, por umas questões burocráticas, esse programa com o Ronaldo e com o Major Ronaldo e com o Coronel Alexandre Schroeder ficou para o dia 19 de abril, né? Mas a gente decidiu mantê-lo aqui porque esse tema é bastante relevante. É importante também esclarecer que, meados para o final do ano passado, nós fizemos vários programas sobre esse assunto, né? Carregadores de veículos elétricos, principalmente no que tange a sua instalação nas edificações, e, em função desses vários programas, devido a esses vários programas, nós elaboramos, eu e o Luiz, em conjunto, tá aqui, um e-book, né? E-book esse que já está na segunda edição, esse aqui ainda é a primeira edição. Esse e-book está à disposição de todos no nosso Instagram, é só entrar lá, tem um link lá, solicitar, fazer um breve cadastro, que vocês vão ter acesso de graça a esse material. E esse e-book traz todas as legislações que estão sendo elaboradas, como traz todos os norteamentos necessários para que se possa elaborar um projeto para que a instalação desses carregadores sejam feitas de forma correta, isto é, não coloquem em risco vidas, não comprometa a edificação, né? Então, é importante que vocês leiam. Um outro esclarecimento é que, em abril do ano passado, em 5 de abril do ano passado, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, né, através do Major Ronaldo, editou lá uma consulta pública, né? E nessa consulta pública foram estabelecidos diversos critérios e possibilidades de normas a vir a serem implantadas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, e aí é um entendimento nosso, tá? A gente não está afirmando isso, mas que vindo a ser implantado pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, os demais corpos de bombeiros do país também vão seguir na mesma linha, uma vez que São Paulo está muito à frente dessas análises. O próprio Major já nos falou em programa anterior de que eles já estão há mais de 2 anos estudando isso, eles já rodaram todas as fábricas
de carros elétricos do mundo, fazendo testes, destruindo, botando fogo em baterias, para poder fazer a análise e buscar a melhor solução técnica para esses incêndios, né? Mais importante de tudo é ressaltar que, conforme também já conversamos com o Major Ronaldo há tempos atrás, o Corpo de Bombeiros ele foca muito na questão da prevenção e combate a incêndio e pânico, né? No caso específico de um incêndio de um carro elétrico, né? De uma bateria elétrica dentro de uma edificação. Só que, agregado a isso, nós estamos trazendo a minha visão de conhecedor profundo da edificação e o do Luiz na parte da estrutura de concreto armado, estamos trazendo mais subsídios, né, para o próprio Corpo de Bombeiros poder estar aprovando, no que tange principalmente a questão de tempo de fogo na estrutura de concreto armado, da questão da fumaça, da necessidade de exaustão, uma vez que a fumaça exalada, da queima, ela é uma fumaça tóxica, né? Então, em função de tudo isso, nós estamos, que nós elaboramos o e-book, ele está aí à disposição de todos que queiram, e, como já afirmei, muito provavelmente, dentro em breve, todos os corpos de bombeiros vão estar passando a exigir, através de um projeto, né? No próprio diário, no próprio consulta pública que foi divulgada lá atrás pelo Corpo de Bombeiros, estava preconizado aqui, né? Item 3.2 do parecer técnico. A instalação deverá ser regularizada necessariamente por meio de projetos técnicos, né? Então, quem já instalou carregadores de veículos elétricos em edificações e quem quiser vir a instalar, obrigatoriamente vai ter que levar ao Corpo de Bombeiros um projeto contemplando todas essas condições que são preconizadas pela norma, né? O Luiz podia dar um repasse rápido aí, Luiz, para a gente, de tudo aquilo que a gente tem no e-book aqui, para uma relembrança aqui disso. Pode ser? Claro, sem problema nenhum. Estou falando e estou mudo, né? Desculpa. Desculpa, eu achei que fosse gravado aqui, eu já ia te avisar. O que eu estava tentando falar e estava com o áudio desligado e não consegui, que é o seguinte: mais importante ou tão importante quanto todas as questões técnicas que estão envolvidas dentro do e-book, tá os fundamentos que a gente colocou lá, né? Ou seja, as bases para mitigar o risco, né? Tanto vale, né, para os prédios que hoje, vamos dizer assim, não estavam preparados para ter essa nova tecnologia embarcada neles, quanto os prédios novos, né? A gente está vendo uma quantidade de prédios novos que se dizem lá aptos a receber os carregadores elétricos, muitas das vezes já são entregues com os carregadores elétricos, mas a única análise que é feita é sobre uma disciplina só, que é a disciplina elétrica. Claro, ela é fundamental, ela é importante, é ela que vai gerar os balizadores lá de quanto você pode, o que você pode, né, nos edifícios mais antigos, se você tem folga para ter isso eletricamente, mas não é só ela não é a única, e apesar dela ter uma importância sobre a ótica de uso, ela não tem uma importância tão grande sobre as outras óticas de manutenção, de segurança, de durabilidade, né, de outros sistemas. Então, o e-book ele traz esse contexto, né? Por exemplo, quando a gente fala de estrutura, né? Que eu tenho que olhar, né? Que lado crítico eu tenho que acenar para quem está pensando em instalar os carregadores elétricos. Mas também tem lá os sistemas de impermeabilização, tem os sistemas de drenagem, a gente tem lá os sistemas de combate e proteção incêndio e pânico, enfim, a gente tem uma série de cenários que a gente tem que olhar um pouquinho mais além do elétrico. O grande problema e o alerta que a gente traz bem profundo no e-book e nas suas revisões, né,
vou falar até depois da segunda revisão, é justamente não olhar só para um único cenário. O que a gente se depara quando vai fazer alguma consultoria ou até fazer algum projeto para o condomínio para adequar, que o pessoal até que é mais leigo entende o seguinte: olha, o meu prédio tem capacidade para botar aí 5, 6 carregadores elétricos. Poxa, então eu posso colocar que não tem problema, né? E quando na verdade não. Precisa de ter muito mais cuidados, tá certo? De que tipo? Poxa, vai que o carro pega fogo, que situação que eu vou prever, né? Mais perigoso que o calor, do que o incêndio, e a fumaça. E depois, quando eu combater esse incêndio, né? Lá no Instagram da CO, tem lá essa semana passada, recentemente, um carro pegando fogo no subsolo, né? O Cauã botou aí pra gente aí o postzinho que tá lá. Se não me engano, é uma Mercedes. É uma Mercedes, né? Então, legal, Isso. clica lá e vê o problema. Mas está cheio de relatos aqui no Brasil, né? Vira e mexe, a gente recebe videozinho de pessoal falando que a bicicleta elétrica pegou fogo, enfim, né? Então, o e-book ele tem essas premissas muito interessantes. Na revisão, ele sofreu duas coisas fundamentais, que foi os cuidados também com outros veículos, não sendo só o carro elétrico, e a gente fala de um tema legal, importante, que a gente vai ter desdobragens também aqui, que são as questões de seguro, né? Se o pessoal instala lá o carregador de carro elétrico, verifica se as tensões estão legais, esquece de olhar para essas outras disciplinas que a gente falou, e o que é pior, esquece da parte administrativa, né? Ou seja, será que agora que tu instalou o carro elétrico, o seu prédio pegar fogo, ou algum equipamento, ou outros carros pegarem fogo, o seguro vai cobrir? Bom, a live que a gente teve com o pessoal de seguradora foi assustadora, porque não, né? Se você não tiver uma boa apólice e entender isso, efetivamente você vai estar num barco furado, né? Então, essa vai ser um rápido resumo do e-book e da sua revisão. Quem baixar o e-book agora já pega revisado, não tem problema nenhum. Quem participou da primeira versão, lembra de baixar a segunda e ir lá para os últimos capítulos, que já está lá mastigado o que eu estou falando aqui. Ok. Carlos Eduardo está nos assistindo. Boa noite, muito obrigado pela atenção. JGK Belceira, de Uberlândia, João Gonçalves, grande abraço aí, obrigado pela atenção, João. Marco Antônio também, Felisberto, obrigado pela atenção aí. Natália Pires, nós estamos com o Márcio Tavares, Juiz de Fora, grande abraço, Márcio. Vou comentar sobre o material que eu mandei para você aqui mais tarde, recomendações para o Corpo de Bombeiros de Juiz de Fora. Então, vocês podem ver aí que o nosso programa está bombando em todo o país, né? São pessoas de todo o país preocupadas com essa situação e é importante que vocês fiquem atentos, né? Aproveitando aí, detalhando, Flávio Viana, obrigado, Flávio. Aproveitando, detalhando melhor aí as questões que o Luiz estava colocando, nós temos a legislação, né? O Luiz comentou muito rápido, mas é fundamental que vocês entendam, e a gente repete sempre aqui no nosso 89º programa. Então, se vocês pegarem aí no Instagram da CEOTO, tem 88 programas de engenharia predial com assuntos dos mais diversos possíveis, todos eles extremamente relevantes, e a gente repete em praticamente todos eles. Norma brasileira não é simplesmente uma recomendação ou atende quem quiser. Norma brasileira é lei. A Lei do Consumidor, em seu artigo 39, determina claramente que todo produto fabricado nesse país precisa atender às normas. Então, se nós estamos tratando de uma edificação, a edificação está sendo produzida aqui nesse país, nós temos que atender todas as normas pertinentes a ela, e são centenas de normas que precisam ser levadas a sério, né? Infelizmente, na própria universidade hoje, eu acho que não há nada que se faça um estudo mais detalhado, nada que se busque aprofundar a análise das normas, né? E na nossa vida prática, nós temos visto cada vez mais a importância e a necessidade disso. Luiz trabalha direto com estruturas de concreto armado e tem visto constantemente que nada do que está preconizado na 6118 está sendo atendido. Não é isso, Luiz?
Sim, né, a grande preocupação nossa, né? Só se fosse só a 6118, estava de bom tamanho, né? Já ia ter muito acidente, mas é negligenciada a sequência das normas, né? É negligenciado no projeto, as normas de execução, as normas de controle, né? Aproveitando o tema de hoje, né? A gente já sabe de antemão que alguns edifícios que a gente pôde fazer análise não cumpre a relação direta de incêndio normal. Quer dizer, se acontecer um incêndio num carro hoje, e não precisa ser um carro elétrico, não precisa ser o incêndio especial que a gente tá falando aqui, que é diferenciado, ele já vai ter grandes problemas. Quiçá, se a gente pega lá, como está lá no vídeo lá do Instagram do Ceuta Engenharia, um incêndio daquela proporção que o pessoal tem uma dificuldade enorme de apagar e o calor tende a chegar muito alto. Ou seja, a gente está efetivamente chegando cada vez mais próximo daquele que a gente também já teve um bate-papo aqui, né, daquela coeficiente de ruína, né? Quer dizer, quanto eu estou chegando tão próximo efetivamente desse risco. Né? Então, a gente tem que, os síndicos que nos ouvem aqui, as pessoas formadoras de opinião, os engenheiros e arquitetos têm que lembrar muito, deixar isso muito claro, que o seu outro falou aqui. Norma no Brasil tem poder de lei, mas talvez o poder mais importante dela é o seguinte, eu sempre falo isso quando eu estou dando aula para os alunos para ver se eles entendem. A norma ela é o conhecimento de engenharia passado ano após ano. Né? Então, de 5 em 5 anos, em números gerais, as normas têm revisão, ou seja, é o conhecimento sendo renovado, sendo adaptado e sendo ajustado. Então, não faz sentido a gente usar uma norma antiga e menos sentido ainda a gente não usar a norma sobre qualquer argumento que seja, né? Então, se eu quero absorver a experiência, né? Eu quero absorver a experiência lá de construção, de análise de inspeção predial, vou me aproximar do seu outro, porque ele é experiente na área, tem a sua vivência, e ali eu vou captando e vou entendendo aquilo. Poxa, é legal, mas eu conheço o seu outro, né? Talvez tenha outro mais experiente que ele, outro menos experiente. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma norma e botar as experiências dos engenheiros nela e melhorando ela cada vez mais, né? Então é isso que é o grande conceito. Então, independente da legislação, que é extremamente importante, tem que estar claro para todo mundo que não seguir a norma significa pegar toda a experiência de engenharia que tem no Brasil desde que fundou-se o primeiro curso de engenharia, jogar no papel e achar que sabe mais do que os outros. Isso, efetivamente, a gente sabe que não dá certo, até porque, quando tentam, a gente mais lá na frente faz um laudo e prova que está errado. Exatamente. Eu gostaria de ressaltar um comentário que eu fiz agora com o Márcio, que é o presidente do Sindicom de Juiz de Fora, Sindicom para aqueles que não estão acostumados com a nomenclatura, principalmente no Espírito Santo. Sindicom aqui era antigamente o Sindicato da Indústria da Construção. Em Juiz de Fora, Sindicom é o Sindicato da Indústria, é o Sindicato dos Condomínios, né? Então, o Márcio é o presidente lá, o doutor Carlos é o presidente lá em Belo Horizonte. Um abraço para ele. Ele, com certeza, está nos assistindo, divulgou o nosso material, me pediu aqui o link para divulgação lá em Belo Horizonte. Nós tivemos lá no final do ano passado, fizemos uma palestra com mais de 450 síndicos tratando desse assunto de carregadores, né? Mas, voltando ao Márcio, eu fiz para ele uma minuta de lei tratando da inspeção predial e, mais especificamente, na questão dos carros elétricos, né? Uma recomendação ao Corpo de Bombeiros, nesse caso aqui de Juiz de Fora, né? Onde a gente ressalta a importância de que os técnicos lá do CAT, que é o Centro de Atividade Técnica dos Corpos de Bombeiros, fiquem atentos para o atendimento da norma de concreto armado, né? Pelo menos os últimos 10 prédios que nós fizemos a análise estrutural em parceria aí com a Excel Engenharia, a Excel verificou que o calculista simplesmente foi lá e desligou o botãozinho da atendimento à norma de incêndio, né? Isso significa que nesses 10 prédios e prédios novos, recentes, de grande porte aqui na Grande Vitória, não vão resistir sequer, tem caso de 20 minutos de fogo, quando a norma fala em pelo menos 2 horas, né? Luiz, você é o especialista, esclarece melhor isso.
Exatamente, né? A maioria dos prédios, por mais redução que a norma permita, a norma 15.200, né, que é a norma justamente do tempo requerido a fogo em estruturas de concreto armado, ela dá lá, tem vários padrões para fazer a conta, mas em resumo o seguinte, prédio que passou aí de 15 andares, a gente vai encaixar no mínimo a 90 minutos. E a gente, muitas das vezes, analisa esses mesmos prédios e faz uma análise com 30 minutos e eles não passam. Ou seja, efetivamente é o que o senhor falou, né? Os programas, eles trazem nas suas configurações, tem tudo lá nas configurações, todas as normas, principalmente os programas que estão atualizados, trazem essas normas bem rebuscadas e bem resolvidas. Mas muitas das vezes você vai fazer uma pré-análise e demora muito para rodar o programa para fazer a pré-análise. Então, os programas têm essa opção de você desabilitar algumas coisas. Né? Eu vou fazer a primeira análise do edifício, eu não vou rodar ele agora contra incêndio, contra vento, né? Eu quero uma primeira análise. Então, eu vou lá e desabilito isso. Né? Mas a gente já descobriu que tem alguns projetistas que desabilitam na versão final, né? Na versão que efetivamente vai para a obra, sobre a ótica de gerar uma economia para as construtoras. Claro, né? Talvez a construtora gerou uma economia. O usuário, que é o comprador, não. Esse vai ficar com uma manutenção gravíssima e com risco para o resto da vida. Né? Sem falar em outros parâmetros. Mas esse especificamente do fogo, a gente já levantou várias vezes essa preocupação. Parece até piada, mas como a gente costuma brincar, 92% dos casos que a gente analisou não cumpriam a regulamentação. Tá? E prédios que deveriam cumprir regulamentação até mais nova, mesmo se você olhar a ótica sobre normas antigas, porque a gente já se deparou também com projetos feitos sobre modelos de computacionais antigos, né? Ah, mas a engenharia não mudou, Luiz, a física não mudou. Então eu posso usar o meu computador antigo, o meu software antigo? Em teoria pode, mas se você conferir todos os dados que ele sair, se estão atualizados com as normas, que a gente acabou de falar, que é o conhecimento gerado após um incêndio, após uma tragédia, após um conhecimento embasado. Né? Fato que a gente não vê. Essa semana mesmo eu tive uma ATP, né, projeto sendo feito agora, e a norma de concreto armado está fresquinha, de 2023. Obviamente, você tem que atualizar o software para essa versão. E o projetista, famoso, não quer atualizar, quer usar a antiga. Perfeito, eu tenho a versão, já estou pegando erros no projeto dele no ATP. Por quê? Ele não verifica isso no programa dele e nem manualmente. Então, esses são os grandes problemas aí. Exatamente. E lembrando e ressaltando, né? É obrigação do Corpo de Bombeiros, ao analisar o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, verificar se o projeto atende às normas, tá? Infelizmente, nós já conversamos isso aqui no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, a alegação é que não tem profissionais qualificados para poder verificar, fazer essa verificação, né? Por outro lado, afirmaram que se busca uma declaração do projetista, mas vejam, a gente está conferindo e não está sendo atendido, portanto, muita gente sendo colocada em risco, né? Bom, mas vamos avançar. Na questão da legislação, só para concluir, o mais importante é o seguinte: as normas de prevenção e combate a incêndio e pânico para instalações, para atendimento aos carregadores de veículos elétricos em edificações, elas ainda não estão concluídas, né? A ABNT está elaborando 8 normas, essas normas ainda não foram liberadas, e os corpos de bombeiros também não têm as suas normas já definidas, estão todas em fase de elaboração, tá? Mas isto não significa, não ter norma brasileira editada, não significa que você está liberado para fazer o que quer, né? A norma também é clara. Se não tem norma brasileira, precisa se atender à norma internacional. E existem normas internacionais. No nosso e-book está lá, né? IEC 603647 e a ANSI/UL 2022, 2202, né? Que é americana. Essas normas estão lá, uma é europeia, a outra é americana, estão lá definidas. Então, só para ressaltar, se não tem norma brasileira, a norma
internacional, ela deve ser cumprida, tá? E aí, para facilitar a vida de todos, nós fizemos um compilado de todas essas informações importantes, todos os conceitos que devem ser atendidos, e estamos dando de graça dentro desse e-book que nós estamos comentando, né? Por isso, é importante que tenham conhecimento. Não é como diz o Luiz acabou de dizer, não é só se preocupar se a energia daquele ponto vai ter capacidade de carga para atender. Não é só isso. Tem diversos outros critérios e uma relação enorme de medidas mitigadoras que precisam ser tomadas para que você leve um carregador de carro elétrico para dentro de uma edificação, né? Nós repetimos isso, cansamos de repetir isso no ano passado, né? Querer levar para dentro de uma edificação um carregador de carro elétrico é exatamente a mesma coisa que você querer levar para dentro de uma edificação um posto de gasolina. Todos sabem dos riscos inerentes ao comércio de combustível, né? Todos sabem que na hora da implantação de um posto de combustível existem dezenas de normas que precisam ser atendidas. E você querer transportar isso para dentro de uma edificação, por óbvio, tem consequências que são muito graves e, portanto, precisam ser analisadas com o maior critério e a maior certeza de que não estão sendo colocados em risco as vidas daquelas pessoas que ali moram, que não estão sendo colocadas em risco a estrutura da edificação, né? A gente já repetiu também centenas de vezes aqui, não existiria síndico, não existiria engenheiro de construção, né? Engenheiro de obra, não existiria gestores, administradoras, se não existisse a edificação. Então, a edificação é o principal bem, é a ela que nós temos que cuidar, não só na questão do nosso tema de hoje, aqui, carregadores de veículos, mas sim, principalmente, na questão da manutenção predial, né? Que é aquilo que a gente vem insistindo e repetindo constantemente. Pois não, Luiz? Acho que é fundamental, né, a gente entender isso, né? E às vezes a gente lida aqui com algumas coisas no dia a dia, né, que parece que a gente é o chato, que é o alarmista, mas a gente efetivamente, de carteira de engenheiro, precisa se preocupar, né? A gente faz um juramento com essa preocupação, né? Então, efetivamente, que assim, eu vou pegar as palavras do Jonathan que falou, né? Não existe um condomínio que não tenha um engenheiro para chamar de seu. Se tá errado, porque para fazer qualquer contrato precisa de um advogado. Para fechar os balancetes no final do mês, precisa de um contador. Para verificar as contas, precisa de um administrador. Mas como o senhor outro bem lembrou, depois que o prédio caiu, nenhum desses caras vai conseguir ajudar. Mas talvez, se você tiver o tal do engenheiro para chamar de seu, para fazer lá, né, as cotações, para verificar os termos de referência, se na hora de contratar uma reforma, se um condômino quer fazer alguma modificação, se isso está pertinente, se está seguindo a legislação, se está seguindo as condições técnicas ideais, lógico que isso vai chegar num lugar comum. E aí vamos puxar para o tema de hoje. Se você vai mudar qualquer equipamento dentro da edificação ou colocar um equipamento que não está no manual de uso e operação da sua edificação, está implícito que você tem que contratar um engenheiro. Mas, por favor, não é só contratar um engenheiro elétrico, como a gente tem visto, para ele lá avaliar e falar assim, olha, você pode instalar. E aí você vai lá na empresa que instala o equipamento, ela vem, instala para você e vai embora, né? A gente teve embates aqui com algumas empresas, né? A gente já fazer palestra em alguns eventos e as empresas se arrepiarem, chamarem a gente, olha, você não pode falar isso, fazer isso, está contra o mercado. Não, muito pelo contrário, né? A gente teve que explicar. Nós estamos extremamente a favor, porque a hora que você instalar o equipamento seu
que você está dizendo aqui que é de qualidade, a gente pode comprovar isso, mas você tomou cuidado com os entornos e os outros equipamentos vão começar a gerar problema e o seu não, é claro que sua marca vai sair na frente do mercado. Algumas empresas já entenderam isso e já têm proposto para os condomínios, olha, você já fez a análise estrutural, fez a análise civil, tem lá o seu proteção combate a incêndio, as questões de ventilação, tá tudo ok? Tá. Opa, então tá aqui meu equipamento, pode estar lá bonitinho. Né? Mas isso efetivamente muitas vezes não acontece. Quando a gente não vê casos absurdos nesse outro, que o pessoal vai lá, puxa o fiozinho, bota a tomada e não vai acontecer nada, se Deus quiser. Como a gente repete sempre, né, não só na questão elétrica e nas baterias, mas também estruturais, né, os últimos 2 laudos, eu levei a Deus a definição e a determinação da responsabilidade do prédio ainda não ter caído, porque tecnicamente, 2 não, 3, né, os 3 últimos que a gente está envolvido aqui mais recentemente, a única explicação é que Deus está segurando aquilo lá, porque, tecnicamente, nós não temos nenhuma explicação para justificar o não colapso dessas 3 estruturas, né? Mas, de novo, por mais que a gente insista, por mais que a gente fale, a gente é terrorista, a gente é chato, a gente é um monte de coisa. Pelo menos, como o Luiz acabou de dizer, eu estou com a minha consciência tranquila, o meu dever profissional está sendo cumprido. Se, contudo, as pessoas não querem ouvir os cuidados que a gente repete sempre, na hora que acontecer, pelo menos eu tenho aí a comprovação, né? E graças a Deus, não desviando o assunto, mas pelo menos só para mim deixar claro, eu estou essa semana de alma lavada, né? Na segunda-feira, eu ouvi o voto do corregedor procurador do Ministério Público sobre a questão do FGD, né? Esse voto está aí no ao vivo que eu fiz, à disposição de todos, para quem quiser ver no nosso Instagram, e o voto dele repete tudo aquilo que a gente está afirmando todos os dias, né? A contaminação do concreto pelo FGD, material fornecido pela ArcelorMittal a 11 concreteiras, e com isso aplicada em centenas de estruturas de concreto armado entre o ano 2012 a 2019. Ele até comentou de 2017, mas é 2019, eu tenho aqui a relação, ela anda comigo de braço, agarrada comigo, está aqui, ó, a relação de todas as concreteiras pela quantidade de FGD comprado da ArcelorMittal, e isso foi introduzido no concreto, significa que centenas de prédios estão com um volume enorme de cloreto dentro do seu concreto, o aço está virando pó, literalmente, a gente está cansado de ver isso todos os dias, né? E é breve, é muito breve, um acidente gravíssimo e que vai deixar muita gente morta. A gente está repetindo e pedindo o cuidado, buscando a ajuda do Ministério Público para tentar identificar quais são essas edificações, para que os síndicos e os seus proprietários minimamente tenham condições de saber que comprou aquilo ali de forma que foi enganado na compra daquilo ali, e que aquilo ali precisa ter cuidados extremos, mas, infelizmente, a gente não está sendo levado a sério nesse país. Um dia ainda vou fazer isso virar um escândalo internacional, não tenho a menor dúvida, mas está caminhando a passos firmes para isso. Bom, voltando lá nas questões legais, né, é importante que a própria ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, já há algum tempo determina que todo prédio que tiver lá inserido um carregador de veículo elétrico, o que o síndico tem a obrigação de informar a ANEEL. Eu pergunto, quantos fizeram isso? Eu diria para vocês, praticamente ninguém fez, né? E aí, seguindo esse mesmo raciocínio dentro do nosso e-book, né, e aquilo que está já preconizado nas normas mais recentes que estão sendo estudadas pelo Corpo de Bombeiros, avise ao Corpo de Bombeiros também que você fez a instalação desse carregador de veículo elétrico dentro do seu prédio, né? Porque aqueles que não sabem,
todo incêndio em uma edificação, assim que o Corpo de Bombeiros é acionado, ele tem a capacidade lá, através dos projetos que estão arquivados, de buscar lá o ponto de gás, né? Onde está o ponto de desligamento do gás daquela edificação. Então, quando a guarnição sai do Corpo de Bombeiros para chegar para combater um incêndio num prédio cujo, obviamente, aquele prédio que tem o seu projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico aprovado, devidamente regulamentado, sem o alvará de funcionamento, o Corpo de Bombeiros tem condição antecipada de informar a quem está chegando lá onde está o ponto de registro do gás, né? E no caso do veículo elétrico, do carregador, é a mesma coisa. Quando o Corpo de Bombeiros chegar numa edificação que tem o carregador, ela precisa antecipadamente estar ciente disso, porque você tem várias providências que precisam ser tomadas com relação a isso. Então, a gente definiu aqui como uma medida necessária para as medidas mitigadoras, informar ao Corpo de Bombeiros, né? Um detalhe importante também, está claro aqui nesse documento, nessa consulta pública do Corpo de Bombeiros, e todos os experimentos que têm sido feitos, o veículo elétrico, a bateria de lítio, quando ela pega fogo, ela lança partículas a 5 metros de distância. Então, você não pode ter próximo ao carregador, né, 5 metros, afastado para tudo quanto é lado, não pode ter nada naquela região. Por quê? Porque se o carro pegar fogo, ele vai lançar partículas no seguinte, e aí vai ser um dano absurdo, tá? Está muito claro aqui nessa portaria. Lembrando que a portaria está publicada lá no nosso Instagram, está à disposição de todos que quiserem ver, né? Mas então nós não vamos poder instalar carregadores em prédios porque todas as vagas são coladas uma nas outras. Não, nós fizemos projetos, né, Luiz, por favor. O pessoal começou com alguns regulamentos que, obviamente, num primeiro momento, gerou aquela consulta pública, que gerou um monte de problema, né? Que parecia, num primeiro cenário, absurdo, apesar de ter várias questões ali que não são absurdas quando a gente olha efetivamente pelo lado do risco, mas ela leva a consequências que muitas das vezes pode inviabilizar a instalação do equipamento lá para carregar o carro elétrico. Então, quando você consegue projetar, você consegue efetivamente eliminar os riscos e colocar as vagas sequenciadas, sem precisar botar 5 metros de distância para cada uma. Claro, você tem que verificar todas essas questões que a gente está olhando, né? Um sistema de ventilação apto para acontecer isso, sistemas que podem fazer divisas, barreiras, né? Para a gente ter um carro elétrico, se pegar fogo, não propagar para os demais, seja para combustão, seja para outro veículo elétrico. Então, essa série de demandas a gente consegue projetar e estruturar de maneira que a gente não tenha problema nenhum com isso, tá certo? Então, efetivamente, isso tudo, para lembrar, né, tá lá no e-book de maneira gratuita, explicando os passo a passo, os principais conceitos, né, para que pelo menos, né, quem não tenha nenhuma habilidade em fazer um projeto desse, consiga, por exemplo, fazer um bom termo de referência, consiga avaliar que a proposta que ele está recebendo não faz sentido, né, é lógico, depois que você lê o e-book, tá? Então é importantíssimo esse cenário, tá legal? É isso, senhor. Exatamente. Além disso, nós temos aí já também mais do que testado e comprovado necessário para se não extinguir, né? Isso é importante entender. A bateria de lítio, ela vai queimar por 8 horas, inevitavelmente. Não há nenhuma tecnologia no mundo capaz de apagar o fogo de uma bateria de lítio, porque ela é feita de módulos e acaba um pega fogo no outro e assim sucessivamente, né? Então, o que se tende a fazer é reduzir o valor, a quantidade de chamas, reduzir a carga de fogo, né? Com isso, também aqui no Corpo de Bombeiros de São Paulo, na consulta pública, está a importância da necessidade do sprinkler, né? Esse sprinkler,
para aqueles que não têm um conhecimento técnico, ele é obrigatório em vagas de prédios comerciais, mas em vagas de prédios residenciais a norma não preconiza. Portanto, quando você for fazer um projeto para contemplar um carregador, você vai ter que buscar solução técnica para implantar um sprinkler no prédio residencial, né? E mais, sabe-se já hoje perfeitamente que o volume de água necessário é 10 vezes mais a quantidade de água necessária para um incêndio convencional. Portanto, tem que se buscar soluções técnicas também, uma vez que você não tem a menor condição de multiplicar por 10 a reserva técnica de incêndio, né? Nem toda a água disponível no prédio ela vai ser capaz de atender a reserva técnica de incêndio. Então, por isso, tem que se buscar condições necessárias, medidas mitigadoras necessárias às providências que são necessárias para que você possa instalar um carregador de veículo elétrico. Ok? Luiz, alguma consideração? Sim, sim. Acho que a grande consideração, né, é o seguinte, que a gente aqui tá de novo, né, enfatizando várias considerações, várias hipóteses, várias constatações que a gente vem verificando no nosso dia a dia, seja aqui no Espírito Santo, seja no Rio, onde eu atuo, seja no em São Paulo, por exemplo, onde o Lucas atua, aqui pela Encopetro, e vem trazendo esse feedback para a gente. O seu outro também atua muito em Minas, atua em São Paulo, e a gente acaba verificando isso quase que a nível nacional, né, porque isso vai chegando as questões para a gente de outros estados. Então é importante caracterizar isso e que todo mundo que está escutando a gente entenda que precisa passar por essa, vamos dizer assim, adaptação que a maioria não estão acostumados. De tudo que vai fazer tem que ter projeto, tudo tem que ter análise. Então isso é fundamental, né? E são várias questões, né? A própria área de evacuação, né? Foi tudo pensado lá pelo projeto de prevenção e combate a incêndio, e é justamente na área de evacuação a gente bota lá uma vaga de carro elétrico, que a hora que pega fogo ninguém pode sair do prédio. Quer dizer, excelente, ótimo, né? O negócio que tem o maior risco, a gente faz isso. E como o senhor mencionou, se for apagar, não tem água suficiente. Como é que faz? Né? Como é que faz essa mágica? Enfim, pessoal, a ideia aqui, efetivamente, é que vocês escutem de novo esses alertas, até porque a gente espera que no dia 19 o Major traga para a gente o que efetivamente vai sair lá na ponta. E aí agora não é mais o conceito de engenharia e experiência que o Luiz e o C-Outro estão trazendo para vocês. Não são as normas internacionais que parece que o pessoal não consegue ter acesso e dificuldade para ver. Vai ser a legislação vigente e, se você não cumpre ou está ilegal. E aí vai começar a gerar um problema e um mar de gente correndo atrás que poderia já ter visto isso muito antes, se preparado, né? Graças a Deus, a gente tem visto que alguns condomínios que têm aquela preocupação um pouquinho melhor com a qualidade do que com o preço só especificamente, têm efetivamente contratado esses projetos e colocado em prática, né? Que não adianta também só ter o papel. Então, acho que essa é parte importante, né, senhor? Já comentar também que dia 19 a gente vai, se não tiver já batido o martelo de tudo, o Major vai trazer para a gente o cenário de todas as questões que estão vindo aí, né? Inclusive, tem um seminário que ele convidou a gente, me lembra aí, não sei se é um seminário, se eu estou falando besteira, que a gente podia aproveitar e convidar todo mundo, né? Exatamente. Dia 26 de março de 2025, às 14h30, é um debate técnico entre o Comitê Especial Liga Bom, sobre segurança contra incêndio em veículos elétricos e acumuladores de energia, né? Ela vai envolver todas essas entidades ligadas à eletromobilidade do país, como a BEV, a Bravei, a Sinduscom, São Paulo aqui, tá? Secov e outras, tá? Vai ter a participação de oficiais do Corpo de Bombeiros de todos os estados brasileiros, tá? Dirigentes de montadoras de veículos elétricos, por óbvio, né? Líderes dos setores da construção civil, engenharia, arquiteturas, fabricantes de estrutura de estações de recarga, proprietários de veículos, especialistas em segurança contra incêndio e pânico, né? Então, dia 26 de março, o link está
disponível no nosso Instagram. Cauã, se você puder, mostra aí, por favor. Já está lá, já está lá. Ele já colocou já nos comentários aí, o pessoal que está assistindo a live já está no comentário do YouTube e do Facebook. Ok. YouTube e Facebook está à disposição, está lá no Instagram também. Então, principalmente para os profissionais, né, envolvidos na área, é uma excelente oportunidade para poder buscar conhecimento e, por consequência, divulgar essas informações, né? Eu gostaria também, Luiz, de ressaltar e explicar que o nosso trabalho ele tá como título Proteção contra Incêndio em Veículos Elétricos, né? Por que nós tomamos o cuidado de falar veículos elétricos? Porque nós não estamos tratando aqui somente apenas de carros elétricos, né? Cada dia mais, bicicletas, patinetes e outros veículos estão sendo vendidos em quantidade absurda, né? E cada dia mais você está vendo. Outro dia teve um incêndio no Rio, salvo engano, em Copacabana, né? Num prédio residencial. Leva-se a bateria para dentro de casa para carregar, né? Nós temos aí no nosso e-book aqui um videozinho, o link de um vídeo onde uma pessoa entra com essa bateria dentro de um elevador e ela simplesmente explode e a pessoa morre porque ela não pode ser carregada em área confinada. Ora, centenas de milhares de bicicletas elétricas estão aí sendo carregadas todo dia. As baterias só podem estar subindo dentro de elevadores, não estão subindo dentro de outro lugar, né? Nós tivemos casos aqui no Espírito Santo já relatados aqui para nós pelo capitão Breda, onde uma bicicleta elétrica foi colocada na porta de um prédio para ser carregada, né? Era exatamente uma rota de fuga, ela pegou fogo, passou o fogo para um carro que estava do lado dela e ninguém conseguiu sair do prédio, simplesmente porque a rota de fuga foi comprometida. Então, vejam, nós não estamos tratando aqui de alguma coisa de outro mundo, né? Nós estamos tratando o nosso dia a dia. Tudo isso que nós estamos falando aqui está acontecendo no dia a dia. E se não se tomar conta, em especial, de novo, e aí a gente repete sempre, senhores síndicos, vocês respondem civil e criminalmente no seu CPF. Se vocês estão permitindo que tudo isso aconteça dentro das suas edificações, sem um mínimo controle, sem uma norma vigente, sem uma regulamentação de como fazer corretamente, é o seu CPF, é o seu patrimônio que está em risco, né? A vida dos outros também, mas vocês vão junto. Então, síndicos, tenham atenção, cuidem disso com bastante firmeza, porque não é uma situação que se possa ficar relevando, tá certo? O Luciano está repetindo aí, é a nossa realidade ser normalizada dentro de uma razoabilidade. É isso que a gente recomenda, cuidado, não é isso, Luiz? Aí você já pode, então, Luiz, trazer aquele cuidado de sempre, porque nós já estamos com 10 para as 9, acho que o assunto já está bem explorado. Perfeito, perfeito. 10 para as 8, desculpa. Adiantou uma hora, é horário de verão, não acabou, né? Acabou. Pessoal, na verdade, vamos dizer aí para as considerações finais, né? Entendendo que a gente trouxe de novo para vocês um tema relevante, né? Que precisa efetivamente ser visto, né? Enfim, a gente passou aqui pelo e-book, passou pelas normas, passou pelas considerações que estão vindo a nível de futuro, seja, né, a participação agora do dia 19 do Major, seja as normas que estão sendo atualizadas, sejam, né, os acidentes que todo dia mostram para a gente que aquilo que a gente está falando, e obviamente estava acontecendo em todos os locais do mundo, e muitas das vezes a gente trazia para a realidade daqui, e a gente tinha aqueles caras que são menos desacreditados, não, mas no Brasil não tem isso, né? Isso está acontecendo lá fora. Ora, se a tecnologia é mesmo, será que nós brasileiros somos tão mais eficientes assim no combate ao risco que não ia acontecer?
É claro que ia, e está acontecendo. Tá? Então, a frase que o senhor queria que eu falasse, e vou repetir agora, né? Mais uma vez um programa, que quem não escuta cuidado, escuta coitado. Enchemos vocês de cuidado, espero que vocês agora consigam, não que a gente vá lá falar coitado. Tá certo? Tá contigo, senhor. Bom, então, finalizando, agradecer mais uma vez ao Sérgio Craveiro, né, que nos permite estar levando esse programa para todo o país. Lembrando que no próximo sábado estarei em Belém do Pará, juntamente com o Sérgio, para o CONASE, acho que o segundo CONASE Belém. Então, todos aqueles que estão aí na região amazônica, Manaus, Belém, todas as cidades maiores aí do entorno, né? Estão convidados, estejam conosco lá, vai ser um evento grandioso, como sempre, tudo o Sérgio faz, está sempre bombando aí na sua participação de síndicos, né? Mês que vem nós estamos em Florianópolis, e maio nós temos São Paulo, né? É o 7º CONASE, previsão lá para mais de 5.000 síndicos, e, sem dúvida, é muita informação importante para todos, né? @engenharia Ceuto está aí na tela. São de todos vocês 89 programas com muito material pertinente à engenharia civil, à engenharia predial, à manutenção predial, àqueles gestores de condomínios, síndicos, engenheiros de construção, todos eles têm um material farto aí para não precisar estar passando sufoco, correto? E agradecer a todos a participação, uma boa noite, um grande abraço. Na próxima quarta-feira estaremos de volta. E não esqueçam, dia 19 de abril, estamos aqui como convidados, estarão aqui como nossos convidados, o Major Ronaldo, Corpo de Bombeiros de São Paulo, e o coronel, Alexandre Max Schroeder, que é o presidente do Comitê Nacional de Combate a Incêndios em Veículos Elétricos. Ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado.